Você já deve ter visto em um programa de matemática que permite análise em 3 dimensões, ou deve ter estudado já o plano em R3. Nós vamos agora estudar a equação do plano em R3, em 3 dimensões. Eu preparei aqui os eixos, temos aqui os eixos x, y e z, e com eles vamos trabalhar para analisar o plano. Mas como vamos fazer isso? Bem, eu fiz aqui uma representação do plano. Esta aqui é uma ideia de um plano. Podemos dizer que este é um plano que vamos chamar de plano alfa. Lembrando que o plano é infinito em todas as direções, o que está aqui é uma representação dele, apenas. E a ideia é que nós possamos tomar, ou melhor, poder descrever matematicamente um ponto qualquer deste plano por meio de uma equação. Esse ponto, naturalmente, tem as coordenadas x, y e z, e o nosso objetivo é poder trabalhar com isso de maneira geral. E para isso, nós vamos escrever, então, a equação do plano. A equação do plano pode ser escrita de mais de uma forma, e nós vamos olhar para este formato: ax mais by mais cz igual a d. A, b, c e d são números reais, x, y e z são as coordenadas de um ponto qualquer do plano. Para escrever essa equação, nós vamos precisar de duas informações. Uma é conhecer um ponto, um certo ponto do plano, que nós vamos chamar um ponto com as coordenadas x0, y0 e z0, que devem ser conhecidas. E vamos precisar também de um vetor que seja normal ao plano. E eu poderia representar este vetor em qualquer posição. Normalmente, nós representamos a partir da origem do sistema, mas eu vou representar o vetor n, que é normal ao plano, é perpendicular ao plano, com o extremo no ponto x0, y0, z0, que nós já conhecemos. O vetor n, então, é o vetor normal, entre aspas, usando termos bastante imprecisos. O vetor n é perpendicular a, entre aspas, tudo no plano. Esta ideia de que n é um vetor normal, entre aspas, tudo no plano, quer dizer que se eu tomar um vetor qualquer que esteja completamente contido no plano, ele vai ser perpendicular a n. Por exemplo, se eu tomar um vetor a qualquer aqui, este vetor a, eu posso deslocar aqui extremo com extremo, e nós vamos verificar que eles, a e n, são perpendiculares. Qual é a consequência disso? O produto escalar de n por a é igual a zero. Lembre-se de que o produto escalar de dois vetores perpendiculares é sempre zero. E eu vou justamente usar essa ideia para poder escrever a equação do plano. Vamos primeiro nos lembrar de uma coisa. O ponto aqui, x0, y0, z0, é o extremo de um certo vetor com essas coordenadas x0, y0 e z0, que eu vou chamar de vetor x0. x0 é esse vetor, com origem na origem do sistema e extremo no ponto x0, y0, z0. Então, esse vetor x0 é dado por x0, pelas coordenadas x0, y0, z0. Este é um vetor conhecido porque, inicialmente, eu conheço este ponto do plano, sei as coordenadas dele. Da mesma forma, eu vou usar um outro vetor aqui com extremo em x, y, z, que representa um ponto qualquer do plano. Esse vai ser o vetor que eu vou chamar simplesmente de vetor x. Observe, x0 e x ambos têm origem na origem do sistema e extremo, o x0 no ponto conhecido e o x extremo num ponto qualquer do plano. Bem, dessa maneira, se eu adotasse uma outra vista, por exemplo, se eu ficasse em pé aqui no chão do plano XY, olhando para o plano, para a origem, eu enxergaria uma visão aqui, entre aspas, achatada do plano,
Estou olhando, por exemplo, aqui de lado para o plano. De maneira que, se aqui fosse a origem do sistema, eu teria o vetor x0 aqui, esse vetor seria o vetor x0, e o outro vetor, que é o x, estaria ligando a origem a qualquer outro ponto do plano. O plano aqui, a superfície do plano está aqui em branco. O vetor que eu estou destacando agora aqui em verde é exatamente o vetor x menos x0, que está inteiramente contido no plano. Portanto, é perpendicular ao vetor n, que é normal. Aqui no plano, o que eu teria seria isto aqui, ó. O x menos o x0 seria este vetor que eu desenhei agora, x menos x0. Ele está inteiramente contido no plano e, portanto, é perpendicular ao vetor n normal. Vamos, então, usar essas informações para trabalhar. E o que eu vou escrever aqui em primeiro lugar é que o vetor x menos x0 é perpendicular ao vetor n. Qual é a informação que nós temos, na verdade, aí, então? É que o produto escalar do vetor x menos x0 por n tem que ser igual a zero. O produto escalar de dois vetores perpendiculares resulta em zero. Para trabalhar com isso, vamos definir aqui também um vetor x. Na verdade, como já estava lá no desenho acima, com as coordenadas x, y, z, que determinam coordenadas no plano. E vamos definir também um vetor n. O vetor n vai ser o vetor com as coordenadas n1, n2, n3. Vamos trabalhar com essas informações e o produto escalar entre eles sendo zero. Vamos, então, usando a notação matricial, reescrever aqui o x menos x0. Isto significa o x é x, y, z, e o x menos x0, então, vai ser x, vetor x menos x0, vai ter as coordenadas x menos x0, y menos y0, z menos z0. Estou fazendo o produto escalar disto com o vetor normal n, cujas coordenadas nós já definimos como n1, n2, n3. Sabemos também que este produto escalar tem que ser igual a zero. Neste momento, nós podemos trabalhar um pouco mais algebricamente. Lembre-se da definição de produto escalar, que é multiplicar cada coordenada de um vetor pela coordenada do outro, somar com a multiplicação da segunda coordenada de um vetor pela segunda do outro, e assim sucessivamente. Então, neste caso aqui, nós teríamos x menos x0 vezes n1, mais o resultado desse produto escalar seria x menos x0 vezes n1, mais y menos y0 vezes n2, mais z menos z0 vezes n3. E isso tudo tem que ser igual a zero. Pode parecer meio estranho, mas isso aqui já está muito, muito próximo, ou já está, digamos, no formato ax mais by mais cz igual a d. Lembrando que x0, y0 e z0 são valores conhecidos, usando um pouco de álgebra aqui, você chega rapidamente neste formato. Isto fica bem mais fácil analisando um exemplo. Vamos tomar aqui o vetor n sendo dado pelas coordenadas 1, 3 e menos 2, 1, 3, menos 2. É o vetor normal ao plano, cuja equação queremos conhecer. Vamos admitir aqui que o vetor x0 tem as coordenadas 1, 2 e 3. 1, 2, 3, tem as componentes 1, 2, 3. E, naturalmente, o vetor x. O vetor x é o que representa de maneira genérica, e ele é escrito com as componentes x, y e z. Vamos colocar estas informações nesta equação e ver o que aparece. E, para isso, eu vou repetir os passos acima. Quero dizer, o produto escalar
de n por x menos x0 nos vai levar a esta linha. Bem, vamos lá. O x menos x0 seria, então, x menos 1, y menos 2, z menos 3, Isto, produto escalar com o vetor n, que é normal ao plano, que é dado por 1, 3, menos 2. Este produto escalar tem que ser igual a zero. Bem, a partir daqui, nós chegamos a 1 vezes x menos 1, 1 vezes x menos 1, mais 3 vezes y menos 2, 3 vezes y menos 2, mais menos 2 vezes z menos 3. Então, aqui eu já vou pôr menos 2z menos 3 tem que ser igual a zero. Usando a distributividade e arrumando aqui, teríamos x menos 1 mais 3y menos 6 menos 2z mais 6 igual a zero. Naturalmente, o menos 6 e o mais 6 aqui vão se cancelar, de maneira que vai sobrar x, eu vou separar as letras, mais 3y, menos 2z, Esse menos 1 passando para lá, fica mais 1, 0 mais 1 é 1. Esta equação está exatamente naquele formato ax mais by mais cz igual a d, que você tem aqui. Esta é a equação desse plano. Veja, então, nós tínhamos conhecidamente o vetor normal ao plano e um ponto que pertence ao plano que queremos estudar. Definimos um vetor genérico, cujo extremo está em um ponto qualquer do plano, é justamente isso que vai representar para a gente. Um produto escalar desses dois vetores tem que ser zero. Algebricamente, nós, então, chegamos à equação do plano. Tudo isto que nós fizemos aqui pode ser resumidamente feito a partir desta fórmula que você tem aqui em cima. Vamos ver. X permanece x, menos o x0 é o número conhecido 1, então x menos 1, vezes o n1. n1 é a primeira componente do n, que é 1. Mais y menos y0. y menos y0 é o 2. 2 vezes o n2, que é 3. Mais z menos o z0. z0 é o 3. Então, z menos 3 vezes o n3, que era o menos 2. Isto tudo igual a zero. Se você observar, é exatamente o que temos aqui. O desenvolvimento seria o mesmo e, evidentemente, que chegaríamos na mesma equação deste plano. E, dessa forma, então, podemos trabalhar um pouquinho com a matemática tridimensional, em particular com a equação do plano, e você viu que, conhecendo um vetor cujo extremo está nas coordenadas de um ponto que sabemos que está no plano. Então, isso tem que ser uma informação conhecida. E as coordenadas do vetor normal ao plano, nós podemos escrever a equação do plano neste formato aqui. Isto vai ser muito útil em muitas situações matemáticas mais adiante. Até o próximo vídeo!